Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos guarda, presença que supre as nossas necessidades, presença que nos mostra quem nós somos nele, porque a nossa vida está oculta nele. Presença que confirma a nossa identidade nele. Sim, você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como o Senhor, Salvador da tua vida. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 25 de junho de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário em uma sequência. Hoje eu vou ministrar 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28 a seguir. E antes de eu ler a palavra, o Senhor colocou algo em meu coração. No meio do caminho, você, escolhido, ungido do Senhor, você vai deparar com algumas classes de pessoas. Dentre elas, o desmotivador, o falso, hipócrita, o invejoso. Então, nessa sequência de 3 dias, eu vou ministrar ao seu coração sobre como lidar com essas pessoas, sem sair da presença do Senhor. E o primeiro de hoje é o desmotivador. E nessas sequências nós vamos falar de Davi, porque Davi, ele soube lidar com todas as 3 classes de pessoas. E a primeira classe hoje é o desmotivador. Davi, todos sabem, você que me ouve, foi ungido a rei. O Senhor ordenou que Samuel ungisse Davi a rei. E assim, quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, a ungir Davi como rei, o próprio Samuel pensou que poderia ser qualquer um dos irmãos de Davi, menos Davi. E Davi não estava ali na casa. Davi estava a apacentar as ovelhas, mas Davi chega. E quando Davi chega, o Senhor falou no coração de Samuel: Samuel, este é o meu escolhido. Então você é escolhido do Senhor. E por ser escolhido do Senhor, no meio do caminho, você vai deparar com essas classes de pessoas. E você tem que saber lidar com essas classes de pessoas, tolerando, suportando, sem sair da presença do Senhor. Sabendo que você é um escolhido e sabendo que quem te define é Deus. É Deus quem te escolheu. E agindo Ele, ninguém impedirá. O Senhor te coloca onde Ele bem quer colocar. Ninguém, nem o desmotivador, nem o invejoso, nem o falso, ninguém parou Davi. Davi só parou o dia que o Senhor o recolheu, porque era um ungido de Deus. Então agora eu vou ler 1 Samuel,
capítulo 17, verso 28. Quando Davi chegou ali naquela frente de batalha, deparou com Golias, tendo ido levar comida para os seus irmãos. Olha só. Ele disse: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Porque o escolhido é assim. O escolhido, ele está na presença do Senhor em todo o tempo. O escolhido, ele profetiza, ele é ousado na fé. O escolhido, ele levanta sua lança. Ele é revestido da armadura de Deus. E aí depara alguém para desmotivar o escolhido. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Glórias ao Senhor por essa demonstração por meio da palavra. Porque o escolhido, ele vive pela fé. Aquele que de verdade corresponde ao chamado de Deus, ele é escolhido. E assim, o corresponder ao chamado, ele vive pela fé. Ele não teme a nada. Ele é ousado na fé. Ele tem um brilho. Afinal, ele é um luzeiro no mundo. E a luz brilha, e ao brilhar vai deparar com aqueles que querem arrancar a luz, com aqueles que querem desmotivar, com aqueles que o brilho incomoda. E assim Eliabe, o próprio irmão de Davi, diz: o que você veio fazer aqui? Parafraseando, você não consegue nada. Eu conheço a sua presunção. Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Ainda chama de poucas. Quer desmerecer, quer desmotivar, quer dizer a você que você não é ninguém. Sim, nós precisamos em todo o tempo andar em acordo com a vontade de Deus, movidos pela fé, para que quando depararmos com o desmotivador, sabermos quem nós somos em Deus. E sabermos que o Senhor nos diz: vai, meu filho, não temas. Ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo, ninguém pode te parar. Agindo o Senhor, quem impedirá? Davi não correspondeu àquela afronta. Davi sequer ofendeu o seu irmão. Ele somente disse: o que eu perguntei demais? Eu só fiz uma pergunta. Mas deixou com Deus. Olha, o desmotivador você deixa com Deus. Porque o Senhor vai calar por meio dos seus frutos, de quem você é, por meio do que o Senhor te entregou e quem Ele te fez. Por meio de você ser aquilo que Deus quer que você seja. Não pare! A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, o coração alegre, motivado é bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não se abata diante do desmotivador. O inimigo está somente usando a vida dele para te desmotivar e fazer parar. A desmotivação é o princípio da derrota. A vontade de parar é o princípio da derrota. Se por meio da fala de Eliabe,
Davi consentisse com ele e dissesse: realmente, eu vim somente para cuidar de poucas ovelhas. O que eu estou fazendo aqui? E assim voltasse para trás, Golias não teria sido vencido. Porque às vezes você depara com grandes lutas, mas aparecem tantos para te desmotivar e dizer: quem é você? Você não vai vencer. Você é pequeno. Os incrédulos, a fala dos incrédulos. Olha, tem uma historinha de um sapo, onde tinha uma grande torre escorregadiça. E lá sobre aquela torre tinha um saco de insetos, um saco de alimento para sapos. E assim teve uma regra que quem subisse aquela torre, quem escalasse aquela torre primeiro, sairia com um prêmio que era o saco de insetos. Estaria farto de alimento. E assim vários sapinhos começaram a subir, e alguns que nem quiseram começar a subir diziam lá embaixo: vocês não vão conseguir, é muito escorregadiça. Vocês não vão conseguir. Mas um sapinho se destacava na subida, na escalada da torre. E aquele sapinho foi subindo, os outros desanimando, escorregando, caindo, mas aquele sapinho não parou. E haviam vários desmotivadores ali embaixo. Mas aquele sapinho continuou e foi até o fim, tornando-se o vencedor. E quando ele voltou com aquele saco, com o triunfo, com a vitória, aquele saco de insetos, muitos disseram: como esse sapo conseguiu? O seu melhor amigo disse: sabe por que ele conseguiu? Ele é surdo. Ele não deu ouvidos aos desmotivadores. É o que eu quero dizer a você. Deus te estabeleceu para vencer e corresponder ao chamado dele. Você é ungido. Não dê ouvidos a quem quer te desmotivar a prosseguir. Prossiga. Não pare, porque no meio do caminho você sempre vai deparar com desmotivadores, assim como Eliabe. Olha, alegre o seu coração em Deus, porque é Deus quem te fez, é Deus quem te capacita, e você com Deus é tudo. Não deixe os desmotivadores te fazer parar. Alegre-se em Deus, porque o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E o desmotivador quer abater o seu espírito, quer abater o seu coração. Não deixe, não dê ouvidos. A Bíblia nos diz que nós podemos ouvir tudo, mas filtrar o que é bom. 1 Tessalonicenses 5,14. Portanto, ouça tudo, pode até ouvir o desmotivador falar, mas filtre o que é bom para a tua vida, o que te edifica. E não corresponda, não bata de frente. Olha Davi. Davi não disse nada a Eliabe. Davi era convicto do que Deus tinha para a vida dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi simplesmente fez o que eu falei demais. O que eu falei demais. E deixou com Deus. Desviou-se dele para outro. Ele até desviou de Eliabe. E foi para outro, fez a mesma pergunta. Mas o povo respondeu a Davi. E assim Davi foi à frente. Foi à frente do seu propósito, que era vencer Golias. Então não dê ouvidos ao desmotivador. Siga em frente. Desvie-se dele e vai para Deus. Fecha os teus olhos.
Dobre os teus joelhos, eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Senhor, o Senhor nos fortalece a prosseguir. Deus, tape os nossos ouvidos diante do desmotivador. Porque quem nos motiva a prosseguir é o próprio Espírito Santo de Deus. É o Senhor Todo-Poderoso. Senhor, sê conosco. Manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nos livra do desmotivador. Nos livra daquele que quer nos desmotivar a viver pela fé, a andar segundo o teu querer. Porque o Senhor nos escolheu para vencer, mas não para sermos desmotivados e parar, mas sim prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, a salvação. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. E amanhã nós estaremos ministrando sobre o falso, o hipócrita. Tenha um dia abençoado, compartilhe essa sequência de devocionais, porque todos os escolhidos de Deus precisam ouvir. Tenha um dia abençoado. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro.